Eu sou o João Rangel, você está aqui no canal da H-Code, bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai continuar nossa playlist de Linux, de virtualização e usando o Vagrant mais uma vez. Nesse vídeo vamos falar sobre como configurar num servidor Ubuntu o PHP 8 na versão mais atual, 8.3, rodando num servidor web Nginx depois da vinheta. Você já deve estar acompanhando a nossa playlist de Linux, ela está aqui nesse card, a playlist aí completa. Se você ainda não viu algum dos outros vídeos, confere lá, tem algumas coisas que a gente vai fazer aqui nesse vídeo que a gente já explicou lá no outro, como por exemplo, o último vídeo que já saiu no canal aí, que é o servidor FTP. A gente também configurou ele utilizando o Vagrant, vamos usar ele de base para a gente iniciar nesse vídeo aqui, além do vídeo onde nós instalamos o Vagrant, do vídeo onde a gente instalou o VirtualBox e começou a mexer com as nossas máquinas virtuais. Então, para a gente começar esse vídeo aqui direto para o assunto dele, vou acessar aqui a pasta que a gente criou dentro do Vagrant e a gente tinha aqui a nossa pasta servidor FTP. Eu vou duplicar essa pasta e eu vou chamar agora de servidor HTTP. Vamos trabalhar com outro protocolo de rede, que é o HTTP, o protocolo mais famoso que a maioria já conhece, você já está utilizando ele, inclusive agora, para acessar esse vídeo. É bem provável que agora você esteja usando o HTTPS, que é o Szinho que significa aí Security, ou seja, é um protocolo com segurança, com uma camada de segurança, por isso que ele vai ter esse S aí. Lembrando que esse projeto completo, a gente vai deixar o link do GitHub aqui no primeiro comentário fixado, se você quiser comparar com o que você for digitando aí, ou então até pegar e usar para você sem problema nenhum, pode ficar à vontade, não esquece de deixar lá uma estrelinha no repositório também, tá? O que a gente vai fazer? Ó, eu vou ajustar aqui, eu vou pegar agora a versão mais atual do Ubuntu para a gente utilizar, então eu vou acessar aqui ó, o Vagrant Box, para a gente poder pegar o Ubuntu mais atual, mesmo que ainda na data da gravação desse vídeo, ainda não é o LTS, né? Vou acessar aqui o Ubuntu, vou acessar o nome do usuário do Ubuntu, e ó, o mais novo que eu tenho é esse Noble, né? 64. Então vou pegar ele, para a gente configurar. Vou continuar utilizando aqui o VirtualBox como meu provider. Uma máquina com um CPU e também 1 GB de RAM é suficiente para a gente rodar aqui. Tenho o meu IP privado, tá? Então eu tenho o IP aqui do meu roteador, lembrando que esse IP você tem que garantir que ele está disponível na sua rede. Se você quiser garantir isso, lembra que você pode vir aqui no seu terminal, dar uma olhada qual é o IP que você tem aí no seu roteador, o IP que você tem na sua rede, né? Fazer um IP config aqui dentro. Eu tenho aqui várias placas virtuais, né, quer seja aí do VirtualBox, VMware, ele vai criando. E eu tenho as placas físicas também, né, no caso aqui eu tenho duas. E o que eu estou utilizando, ó, veja que esse aqui é o meu IP da minha máquina na minha rede, tá? Então 92.168.561. E essa aqui é a minha rede, né? Então, essas três primeiras posições precisam ser fixas, só muda o último. Por isso que eu coloquei aqui um 92.168.5.6. Então, até aqui é a minha rede. E o meu IP, peguei o 100, que o 100 estava disponível. Lembrando que você vai precisar ver, então, qual é o IP da sua rede e pegar um IP disponível aí na sua rede também, para você conseguir fixar um IP para a sua máquina. Isso aqui é importante até para a gente fazer outros acessos usando o IP, tá? Se você não conseguir fazer isso, não tem problema. Você ainda pode deixar essa linha comentada, para dar um comentário aqui é só utilizar o hashtag, tá? E aí você faz só o encaminhamento de porta, então você não vai conseguir mais acessar essa máquina virtual por meio de IP, apenas utilizando o forward port, né? No caso eu vou utilizar o próprio localhost na porta 8080 e ele vai apontar lá para a porta 80, que é o padrão de um servidor web dentro da nossa máquina virtual, beleza? Até aqui, sem segredo nenhum. Se a gente executar, essa máquina vai subir, vai funcionar. A gente já fez isso no vídeo de FTP, tá funcionando. A diferença aqui agora, que a gente vai ver algumas coisas diferentes dos últimos vídeos. Primeiro é fazer o provisionamento por meio de um arquivo com extensão SH, que vem do Shell Script. Então esse arquivo a gente não só pode utilizar ele aqui junto com o Vagrant, mas eu posso utilizar direto numa máquina Linux, eu posso utilizar com outros tipos de provisionamentos, numa pipeline e assim por diante. Então esse script vai ser bem útil. Para a gente configurar que a gente vai fazer uso desse script, eu vou passar aqui um config.vm e você tem a opção Provision.
Nessa opção Provision, você vai falar o que você quer prover. Na documentação do Vagrant te dá várias opções de provisionamentos que você pode fazer. Aqui eu vou utilizar Shell, porque eu quero fazer a execução de um Shell Script depois que essa máquina subir. E aí, qual é o caminho desse meu script? Né? Onde que ele pode encontrar esse script? Eu vou chamar esse script de provision também, .sh. E aí eu vou criar, como eu não defini nenhum outro caminho, a partir do lugar onde está o meu Vagrant File, ele vai procurar esse arquivo aqui. Então aqui na mesma pasta eu vou criar o meu arquivo. Esse arquivo aqui sempre começa com hashtag exclamação /bin/bash. E aqui agora a gente vai começar a fazer os nossos scripts. Primeira coisa que a gente sempre faz num servidor, apt-get. E aí eu vou fazer aqui o update. Depois a gente pode fazer o apt-get, upgrade. Depois a gente vai fazer as nossas instalações. Então só para a gente ver que está tudo funcionando, esse arquivo provision está sendo reconhecido, está sendo executado e começou a fazer as nossas instalações, eu vou fazer um apt install do nginx, tá? E passar aqui o "-y" para ele instalar, sem fazer perguntas, né? Dá a resposta aqui automática. Então, feito isso, vamos executar aqui então esse nosso Vagrant, vamos fazer o Vagrant up e ver se essa máquina já sobe, se ela já instala o nginx, mesmo ainda rodando só HTML, a gente deve conseguir acessar então ele na nossa porta que está sendo redirecionado, ou na porta 80 desse IP, ou no localhost 8080 também deve funcionar. Então, vamos acelerar essa parte e ver se está funcionando. Terminou aqui então o nosso processo, só voltar no nosso navegador aqui e tentar acessar pelo IP que a gente definiu, ou pelo localhost, né? Então, um dos dois aí, você pode acessar por um dos dois caminhos. E, a princípio, o que parece aqui, ó, pode ver que ele está carregando, né? E não consegue encontrar um fim. Então, o que me indica isso é que o IP não está certo, tá? Então, a gente teve aqui um problema de conexão de rede. O que a gente pode verificar é se a máquina está rodando, né? Então, usando o Vagrant SSH, a gente consegue entrar na máquina, como a gente viu no último vídeo sobre FTP. Então, ver se pelo menos a máquina entrou, se o nginx foi instalado, se ele está rodando, se ele está executado, tá? Para a gente corrigir aqui e tentar encontrar um outro IP disponível, então, isso pode acontecer na sua configuração também, tá? Dependendo ou se a gente colocar aqui na rede errada ou se a gente colocar um IP que não está disponível. Ó, a máquina está rodando, a máquina está conectada. Vamos ver o serviço, service nginx status. Nginx status. Serviço rodando, tá? Então, o nginx foi instalado, o servidor está rodando, o problema é só conexão de rede. Vou fazer o seguinte, ó, então eu vou sair aqui dessa máquina, deixa eu voltar aqui, dar um clique aqui, Ctrl C, sair da máquina. Eu vou pegar e vou mudar, vamos tentar aqui, sei lá, 75, por exemplo. Estou dentro da mesma rede, escolhi outro IP e aqui eu vou colocar outra porta também, ó, 3030 da minha máquina para acessar lá a porta 80 do servidor. Para a gente provisionar mais rápido dessa vez, ó, eu vou deixar comentado o upgrade. É lógico que é uma boa prática quando você estiver fazendo os servidores aí, principalmente de produção, fazer o upgrade para atualizar tudo que já tem instalado. Como eu quero que execute mais rápido e aí eu já fiz o update para quando eu instalar o nginx, ele instalar com o repositório mais atual. Aí vai acontecer aqui o processo mais rápido. E a minha máquina, lá dentro do VirtualBox, ó, ela está rodando. Então eu preciso destruir essa máquina primeiro. Então para eu destruir ela, Vagrant, destroy. Para ele não precisar perguntar para mim se eu tenho certeza, tal, passo "-f. E assim que ele destruir, eu quero que ele já suba novamente a nova máquina com essas novas configurações. Então eu já vou emendar aqui, ó, com 2 Es comerciais, o próximo comando que a gente digitaria, que é o Vagrant up. Vamos dar um Enter. Ele vai fazer um, na sequência já faz o outro. Terminou aqui o processo, né? Aparentemente no final aqui temos as mesmas mensagens. Vamos ver se aqui no começo, ó. Ó, ele já falou que agora ele fez o redirecionamento aqui da 80 para 3030, que é o acesso SSH. Aparentemente tudo certo. Aqui ele só está falando que o Guest Additions, né? A gente não adicionou dentro dessa VM, sem problemas. E configurou a rede, beleza. Então, vou voltar para cá, ó, vou pegar o IP e vamos tentar acessar então por meio desse IP que a gente definiu fixo aqui e nginx funcionando por meio do IP. Vamos só conferir se no localhost 3030 agora também abre
também abre o Nginx. Então, toma cuidado com isso. Se no seu caso acontecer esse mesmo problema, configurou, acessou via SSH, tá tudo funcionando, o serviço rodando, mas no seu navegador não tá abrindo, provavelmente você tem um problema aí de conexão, né, de interface de rede entre a sua máquina host e a máquina guest. Então tenta trocar a porta aí do seu host, tenta trocar talvez o IP, ver se está na rede certa aí do seu local, do seu roteador. Provavelmente não vai ser igual aqui a nossa, né? Então confere tudo certinho para dar certo aí também, beleza? Feito isso, vamos configurar algo a mais nesse servidor web, né? Então a gente está utilizando aqui o Nginx. Vamos dar uma olhada básica aqui, uma explicação básica, tá? Introdutória sobre o Nginx. Não é esse o objetivo do vídeo, mas a gente quer rodar não só HTML, eu quero rodar aqui PHP, como você já viu no título desse vídeo. Então eu preciso fazer a instalação do PHP, a gente já pode fazer essa instalação aqui no nosso script de provisionamento. Então além do Nginx, eu quero instalar aqui também o PHP 8, tá? Inclusive, a gente pode até conferir aqui a versão atual do PHP, qual é a última versão que a gente tem, né? Ó, vem aqui no site do PHP mesmo. A gente pode vir aqui em download e a gente tem, ó, PHP 8.3 disponível nessa data. Então eu vou colocar aqui o mais atual, o 8.3, para a gente fazer a instalação. E para rodar no Nginx, a gente precisa da versão FPM do PHP, tá? Essa versão ela é um pouco diferente do PHP CLI comum, tá? Então você pode fazer a instalação dos dois, na verdade, se você quiser. Mas é esse o PHP que eu preciso instalar. Se a gente também precisar, quero instalar o módulo que se conecta no MySQL, no Redis, no Post e outras coisas, XML, LDAP e assim por diante, lembra que cada um deles você precisa fazer a instalação também aqui nesse momento. Como a gente só quer rodar o PHP nesse vídeo, então só essa instalação aqui vai ser suficiente. Para a gente fazer o Nginx conseguir ler arquivos PHP, a gente precisa configurar o Nginx para isso. Essa configuração do Nginx, ela fica aqui dentro de etc Nginx, e aí a gente tem aqui todas as configurações do Nginx. A gente tem tanto a configuração global como as configurações em determinados sites. Essas configurações elas ficam em sites available. Essas configurações, depois que habilitadas, elas são copiadas ou então criadas um link simbólico que aponta para o arquivo que ainda continua aqui em sites available e vem para sites enable, tá? E aí sim, esse site está disponível, está rodando lá dentro do Nginx. Então, como a gente tem esse link, o arquivo que está aqui, ele é criado um link virtual para cá, basta você acessar então os sites available. E aqui dentro você tem cada um dos sites. Por padrão ele vem só com esse site default. Vamos abrir esse site default para dar uma olhada então, ó. Nano default, para a gente ver, inclusive eu não dei sudo, né? Então eu preciso de sudo para depois conseguir salvar esse arquivo, se eu quiser, tá? Então, sudo nano default, ou então troca para o sudo su, para você virar root. E aqui você tem, então, aqui um exemplo de um arquivo de configuração de um site do Nginx. Tem todos os comentários explicando cada uma das partes, mas o mais importante é, você vai ter um bloco aqui escrito server, e aí um bloco entre chaves com as configurações desse servidor. Então veja que esse servidor está ouvindo na porta 80, ele é um default server, ou seja, se tiver vários na 80 é esse aqui que vai ser escolhido. Tem aqui também ouvindo na porta 80 aí se for IPv6, enfim. Tem aqui comentado as configurações necessárias se você quiser ouvir na porta 443, e aí você não vai ter só o HTTP, mas você vai ter o HTTPS, mas você vai precisar de certificado para isso. Se você tiver interesse nesse conteúdo, deixa nos comentários que a gente pode gravar um vídeo falando sobre isso também. Eu tenho aqui o diretório root, ou seja, onde estão os arquivos que esse site default vai procurar. Por exemplo, os arquivos HTML nesse momento. Está aqui a configuração, ó. Então essa é a pasta que ele vai procurar, var www html. O que mais a gente tem? A gente tem aqui a opção index. Esse index, ele coloca aqui quais são os arquivos que vão ter o comportamento de index, ou seja, qual é o primeiro arquivo que vai ser carregado caso a URL não informe o nome desse arquivo. Então ele vai procurar primeiro um arquivo chamado index.html, depois um index.htm e por fim index.nginx-debian.html, que inclusive atualmente esse é o arquivo original que vem na instalação, tá? Mas qualquer um outro vai acabar sobrescrevendo aqui pela ordem. Então basicamente a gente primeiro precisaria vir aqui e colocar, ó, eu quero que você encontre o arquivo index.php.
Esse vai ser agora o arquivo principal, não mais o arquivo index.html. Essa seria uma das alterações que a gente precisa fazer. Server name, qual que é o nome, por exemplo, do DNS ou o IP dessa máquina que vai ganhar na rede no final? Por enquanto a gente não tem, pode deixar o underscore aí, né, o underline por enquanto, não tem problema. Depois a gente tem a parte aqui de location, ou seja, a navegação desse site. Por enquanto, qualquer coisa que falhar, ele vai retornar aqui um erro de 404. Mas depois a gente tem aqui um bloco comentado, ó, de locations que terminam com PHP. Veja que eu tenho uma expressão regular que valida exatamente isso. Qualquer arquivo que termine com .php. Então, dentro dessa expressão regular, ó, ele vai habilitar aqui algumas, vai fazer um include de algumas configurações do FastCGI PHP, que já tem essas configurações padrão lá no Nginx. Depois, para onde ele vai mandar esse acesso, como se fosse um proxy reverso, tá? Aqui eu posso mandar tanto via TCP, e ele vai mandar aqui para o próprio localhost, né, para a placa de rede que faz referência a ela mesma, na porta 9000, ou eu posso mandar via socket. Prefira sempre a versão socket, porque ela acaba sendo mais rápido do que a versão via IP, tá? Mas basicamente as duas vão fazer a mesma coisa. Nesse caso, eu precisaria ter instalado aqui o PHP 7.4, a gente vai instalar o 8.3, então a gente vai precisar configurar isso aqui para 8.3 para poder funcionar. Depois eu tenho aqui mais alguns exemplos de outros tipos de configuração que a gente pode ter. Legal, eu vou dar um Ctrl X aqui, cancelar essa escrita, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um cat nesse arquivo default, e a gente vai copiar o conteúdo dele, porque eu quero digitar, provisionar ele aqui no meu ambiente, e não lá dentro da máquina. Eu poderia, via shell script, criar esse arquivo, configurar ele e tudo mais? Poderia. Mas olha como que vai ser mais fácil a gente fazer assim, ó. Imagina que aqui eu posso criar uma pasta chamada home, por exemplo, e eu vou copiar para a home do usuário que está sendo criado aqui pelo Vagrant. E aqui dentro a gente pode ter o nosso arquivo default. Esse arquivo default eu vou colar o que a gente trouxe de lá de dentro. Ó, veja que o VS Code dá até uma formatada aqui, né, as cores. Então, tudo que é comentário só serve para explicar. Então eu vou deixar sem os comentários para ficar bem simples esse arquivo. Ó. Vamos remover todos esses comentários, cada um deles, esse aqui também. Esse aqui do PHP eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar essas linhas que estão comentadas e aqui no Edit a gente vem no Toggle Line Comment para tirar só os comentários de linha. Vou manter aqui a opção do socket, a gente já vai mexer nisso daqui, tá? A diferença é que a gente não vai usar o 7.4, a gente vai instalar aqui o 8.3, o mais atual nesse momento. Esses outros comentários eu posso tirar também, são todos de exemplo ou de outros tipos de configuração, que não vai ser o caso agora. Então legal, agora o arquivo ficou bem mais simples, né? Então vem aqui desde o listens na porta, a configuração do diretório, a configuração do arquivo, o nome do server, né? O server name, o nosso host, qualquer arquivo que for tentar encontrar de modo estático nessa pasta, não encontrar, vai dar erro 404. E arquivos que terminam com .php não simplesmente mostra o arquivo. No caso de um arquivo PHP, o browser ele não vai saber como lidar com esse arquivo. Então, se o servidor entrega esse arquivo PHP do jeito que ele está, o browser não vai saber o que fazer com ele, vai fazer download do seu arquivo. Esse é o comportamento padrão. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que esse arquivo PHP seja interpretado por esse carinha aqui e esse carinha vai retornar no final um arquivo de texto que vai ser entendido ou lido pelo navegador como um arquivo HTML, que aí tem suporte para CSS, JavaScript e assim por diante. Legal? Feito isso daqui, então, vamos fazer aqui os ajustes, ó, index.php. Tem mais uma configuração que normalmente a gente coloca aqui no PHP, que é o seguinte, ó, vamos colocar junto aqui também, que é mais parâmetros para esse FastCGI, tá? Inclusive você tem várias outras possibilidades aqui, até de compreensão gzip e assim por diante, receber o IP, repassar o IP para a aplicação, tá? A gente vai repassar aqui o nome do arquivo que está sendo executado. Então eu vou passar aqui um script file name, porque aí a gente consegue obter isso pelas variáveis de servidor lá no PHP, no $server, tá? Se você precisar. E aqui a gente tem as variáveis do Nginx, tá? Então eu posso pegar aqui a variável document_root e eu vou concatenar ela com a variável fastCGI _script_name. Lembra do ponto e vírgula aí no final da linha também, tá? Depois eu vou fazer também mais um include aqui do fastCGI _params, para passar os parâmetros extras aqui, faltou o T, né? fastCGI _params, tá? Dos parâmetros extras que a gente tem
da configuração do Fast CGI. E aí, se você tiver outras configurações que você precisa colocar, lembra que é nesse lugar que você vai colocar. Esse arquivo, para ele não ficar com esse ícone aqui de Shell Script, que ele não é, ele é um arquivo de configuração do Nginx, tem um jeito da gente fazer isso, que é colocar o nome Nginx no nome, tá? Então eu vou colocar aqui .nginx, por exemplo, ó. Embora ele não vai se chamar .nginx lá vai se chamar só default, se você colocar um .nginx, ele fica até com o logo do Nginx aqui, fica mais fácil da gente ler, tá? De visualizar aqui que é um arquivo do Nginx. Beleza. Agora, como que eu provisiono esse arquivo que está na minha máquina para substituir aquele arquivo que vai ser instalado lá pelo Nginx, né? Ele aparece depois da instalação do Nginx, que é feita aqui, né? Nesse momento. Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro eu vou pegar esse arquivo e vou copiar para dentro da nossa VM no momento da criação da VM. Para isso eu vou fazer aqui um config.vm, .synced _folder, e aqui eu vou falar que no meu diretório eu tenho aqui uma pasta chamada home, e eu quero sincronizar essa pasta com o /home /vagrant. Lembra que lá quando o Vagrant cria a máquina, ele também cria um usuário chamado Vagrant, então esse usuário vai ter uma pasta dentro de home, tá? Além disso, a gente pode fazer até, ó, aqui ficou errado também, né, ó, folder. Além disso, a gente pode fazer o seguinte, ó, mesma estratégia, vou criar uma pasta HTML, imagina que aqui vai ser os arquivos do meu site, que eu quero levar lá para a pasta root do Nginx. Então imagina que eu quero criar aqui um arquivo index.php, por exemplo, e só para a gente testar, eu vou deixar aqui um PHP com um PHP info mesmo, né? Um PHP info só para a gente ver as variáveis lá de ambiente, beleza. Então como que eu faço para essa pasta sincronizar com a pasta lá de dentro do servidor? Mesma estratégia, config.vm.synced _folder. Nesse caso eu quero compartilhar aqui, sincronizar minha pasta HTML, vírgula, e lá dentro do servidor, lembra que o arquivo root, né, ele aponta aqui, ó o caminho aqui, ó, var www.html. Então eu vou levar para var www.html. Legal? A gente vai ver até que na hora que provisionar a máquina que o arquivo padrão lá que o Nginx cria, que é esse arquivo aqui com esse nome gigantesco, ele também vai ser sincronizado de volta para cá. Então ele vai acabar aparecendo aqui na nossa pasta HTML depois que a gente provisionar essa máquina aí. Beleza? Bom, feito isso, então eu vou provisionar a instalação. Aí eu vou ter essas duas pastas aqui sincronizadas com a minha VM, só que agora eu preciso pegar esse arquivo default que está nessa pasta aqui, home vagrant, e levar para dentro daquela pasta, etc, nginx, sites available, e substituir o nosso arquivo default. Então aqui na minha instalação, depois que eu faço a instalação, eu vou fazer essa cópia desse arquivo. Então vamos fazer um cp lá de home /vagrant default.nginx, que foi o nome do arquivo que a gente deu aqui, vai ser copiado lá para dentro dessa pasta aqui, e eu vou copiar esse arquivo para etc/nginx /sites-available, ficou um ponto e vírgula aqui, né? Então /sites available default, que é o nome do site original que a gente tem lá, certo? Depois que a gente faz isso, como eu mudei um site que já estava habilitado, para garantir o funcionamento, a gente vai fazer aqui um service nginx restart. Reinicia o servidor nginx para esse novo site que a gente acabou de configurar entrar em vigor. E a gente pode fazer também um nginx status aqui só para ver que o serviço deu certo, se a gente não cometeu nenhum erro, né? Se a gente cometeu qualquer erro de escrita nesse arquivo ou copiou o arquivo errado, enfim, esse restart aqui ele vai falhar. Nosso nginx não vai conseguir subir novamente. Beleza? Feito isso então, a gente já pode fazer então recriar essa máquina. Para recriar, vamos lá de vagrant destroy -f, e aí eu vou pegar e executar também já na sequência o comando vagrant up. E vamos executar aqui, vou deixar até o nosso VirtualBox aqui do lado para a gente dando uma olhada no preview do que está acontecendo, e vamos acelerar mais uma vez esse vídeo. Uma hora depois. Terminou aqui então o provisionamento dos nossos scripts, a gente já pode validar então. Vou voltar no meu navegador, vamos vir aqui onde a gente tinha o Hello World do Nginx, vou atualizar. 3333 parece que não está rodando, vamos ver pelo IP para garantir aqui. Pela demora parece que também não. Vamos dar uma olhada aqui ó, no serviço, se deu o nosso teste aqui, o success, né? E temos um bug, ó, tá vendo? Ó? Algum erro de digitação a gente acabou cometendo, porque na hora que a gente fez o service status, ele falhou, né?
Então ele falhou aqui por algum motivo, por algum erro de configuração provavelmente, tá? Então vamos dar uma olhada no que aconteceu? Vagrant, SSH, vamos lá entrar na máquina. Veja que a falha que aconteceu na nossa máquina, ó, parece que desconfigurou até o SSH, né? A gente não está conseguindo nem se conectar nela no SSH, embora ela está rodando. Então eu vou acessar por aqui agora, como se eu tivesse ido lá com teclado e mouse dentro dessa máquina e poder acessar. O Vagrant cria um usuário chamado Vagrant, a senha dele também é Vagrant, tá? Se você quiser acessar. E aqui agora, deixa ele capturar aqui o meu mouse, o teclado, eu vou fazer um service nginx status. E tá lá a nossa falha, né? E ele não tá conseguindo, ele não conseguiu startar o serviço. Se a gente fizer aqui um service nginx restart, vou escapar aqui para poder fazer colocar a senha Vagrant para ele virar aqui sudo, né? Tá lá, ele dá uma dica ali para a gente tentar ver os logs, né? Do que foi que a gente errou, né? De qual foi a parte que nós erramos. A gente tem um script aqui também que é o nginx-t, tá? Um comando aqui para você tentar ver qual foi o problema que aconteceu. E aí veja que aqui na penúltima linha, né? Embora eu não tenha o mouse, deixa eu tirar o mouse aqui para ver, ó. Aqui ele está falando, ó, invalid number of arguments in fastcgi pass, underline pass, diretiva, lá no nosso arquivo default, na linha 18. Beleza, isso aqui já é uma pista para a gente encontrar o problema. Vou fechar, vou deixar rodando aqui em background a nossa máquina. E aqui no nosso arquivo, então, vamos lá corrigir essa linha 18, né? Ó. E, obviamente, o erro está, porque eu não escrevi parâmetros, eu escrevi pass. E pass a gente só pode ter uma opção, e o fastcgi pass é para onde a gente vai passar a conexão. Então, erro de digitação aqui, na verdade isso aqui é um parâmetro, tá? O fastcgi param. E aí sim eu vou passar aqui o nome, né, desse parâmetro que a gente está passando pro servidor. Legal? Bom, feito isso, vamos corrigir o nosso problema. Setinha para cima aqui para eu fazer o destroy e o up novamente e vamos acelerar o vídeo. Então, terminou aqui, aceleramos mais uma vez, né? Então dá para ver agora que, ó, pela mensagem do service, agora a gente já vê um Activity aqui, né? Que inclusive dentro da máquina, isso aqui fica até verdinho, né? A gente pode fazer o Vagrant SSH para entrar e validar. Enquanto ele vai carregando aqui, ó, volta no navegador, não precisei nem dar F5, ó, já carregou sozinho aqui, a gente já consegue ver o nosso PHP Info. Inclusive, como a pasta ela tá sincronizada, veja que aqui no nosso PHP, ó, se eu mudar isso daqui, ó, vou fazer um echo agora, hello hcode. Salvou, ponto e vírgula, então ele deve ter sincronizado para dentro, lá da nossa máquina virtual, e agora eu atualizo, continua funcionando. Então, embora a aplicação, o servidor, tá tudo rodando ali dentro da minha máquina virtual, eu consigo ainda manter os meus arquivos aqui na parte do meu host, né? E eles são sincronizados lá para dentro. Consigo fazer isso aqui com esse arquivo também? Consigo, mas lembra que ele é sincronizado para a nossa pasta Home Vagrant. E ele só é aplicado, as configurações dele, só quando ele é copiado para os sites disponíveis lá do Nginx. Então a gente ainda precisaria copiar esse arquivo para essa outra pasta e fazer o restart no Nginx para ele validar se a gente não errou nada, como aconteceu o nosso erro aqui, né, que escreveu uma palavra errada, ele fazer toda a validação e ver se está funcionando novamente o servidor. Legal? Mas com isso a gente viu nesse vídeo então, usando o Vagrant, fazendo um provisionamento por meio de um arquivo .sh de uma máquina, aí você poderia colocar todo o provisionamento que você quisesse aqui, ainda poderíamos fazer outras instalações, como instalação do MySQL, ou de vez o Nginx, o Apache, ou de vez o PHP 8.3, outra versão, ou então outra linguagem, Node, Python, enfim. Poderíamos fazer o provisionamento que a gente quisesse e fazer o sincronismo de algumas pastas lá de dentro, aqui para fora, e a gente conseguir fazer os testes e tudo mais para o nosso ambiente de máquinas virtuais. É possível fazer isso com Docker também? Sim. E se for uma aplicação web, por exemplo, como essa daqui apenas, é até mais recomendado que se faça com Docker, porque o Docker ele vai usar containers e não máquinas virtuais, e dessa forma a sua aplicação fica até mais rápida, além de ser mais moderno, né? Ser uma tecnologia mais nova e todo mundo acaba preferindo utilizar. Legal? Mas essa solução também existe, continua funcionando, dependendo para algum sistema legado, essa vai ser a única solução para você, e você agora consegue aqui a sua aplicação ter todo ali o
sistema operacional à sua disposição, assim como o hardware emulado de uma máquina virtual, que pode ser que a sua aplicação dependa disso. Legal? Espero que você esteja gostando aqui da playlist da HCode sobre Linux, máquinas virtuais, configurações aqui, provisionamento de máquina. A gente vai continuar falando sobre esse conteúdo em outros vídeos aí. Deixa no comentário talvez algum assunto que você gostaria de ver, algum problema que você está enfrentando para a gente saber. E a gente se vê num próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. Até mais!